Olá, alunos! Nessa aula da disciplina Metodologia para a Educação Básica, Resolução de Problemas, nós conversaremos sobre o uso da modelagem matemática como uma metodologia para ensinar matemática. Então, eu separei um exemplo para conversarmos a respeito de como nós podemos apresentar esse conteúdo, trabalhar com os estudantes, uma forma deles construírem modelos matemáticos e, com isso, eles aprenderem matemática. Então, vamos aos nossos slides, que conforme eu vou apresentando, eu vou discutindo com vocês essas questões. Então, a modelagem matemática, ela pode ser utilizada como uma metodologia para ensinar matemática. É óbvio que nós não temos como instruir o professor qual é a melhor metodologia ou uma receita sobre como organizar melhor uma aula. Mas nós temos alguns exemplos que nós podemos discutir e pensar a respeito de um planejamento que possa inserir a modelagem matemática nas aulas como uma forma também de resolver um problema e melhor contextualizar o ensino para o estudante. Então, a modelagem matemática, ela trabalha com procedimentos matemáticos para construir modelos que podem ser aplicados a situações reais, a situações do cotidiano. Com isso, o aluno pode entender como que a matemática se aplica ao seu dia a dia, ao seu cotidiano. Então, ele vai estudar situações, problemas, a partir de modelos ou a partir da construção de modelos matemáticos. Ele vai tentar matematizar essa situação, ou seja, ele vai tentar resolver esse problema a partir de uma hipótese, a partir de um dado que ele levantou, a partir de um procedimento, de uma técnica matemática que ele pode aplicar para resolver aquela situação. E com isso, ele vai ou estudar um modelo pronto, que pode ser apresentado a ele, ou até mesmo construir um modelo matemático que vai trazer uma interpretação daquela situação e ele vai verificar como é que esse modelo realmente se aplica a essa situação real para resolver essa situação. Então, observem que esses passos, eles podem ser utilizados como um procedimento didático para ensinar o aluno alguns conceitos e alguns conteúdos da matemática. Então, o professor, ele pode utilizar a modelagem matemática em sala de aula para exemplificar uma determinada questão, algum determinado conhecimento, algum determinado conceito. Ele pode melhor contextualizar aquele conteúdo que ele está trabalhando com questões que se aplicam na prática. Ele pode usar para comparar situações, e na matemática a comparação é muito utilizada, né? Comparação de dados, comparação de resultados, é muito utilizado. Também pode ser utilizada para facilitar o entendimento desse estudante. O professor pode utilizar, a partir da modelagem matemática, diferentes linguagens, então, não apenas a linguagem matemática, mas outras linguagens para representar, para descrever, para interpretar a situação. Também é uma oportunidade de mostrar para o estudante que a matemática pode sim trabalhar com muitos conceitos abstratos, mas que existem aplicações concretas. Então, você tira o aluno somente do plano abstrato e mostra exemplos concretos, mais palpáveis, observáveis para esse aluno, e dependendo da faixa etária, isso é muito importante, porque os alunos às vezes têm dificuldade de ficar apenas no plano abstrato, e também pode ser uma importante oportunidade para se aliar a teoria com a prática. Então, o aluno consegue observar uma aplicação prática daquilo que o professor está trabalhando. Não fica apenas na teoria, né? E não fica também aquele discurso que na prática a teoria é outra. Não, ele consegue observar que o modelo matemático ele tem um fundamento, ele tem uma explicação lógica que se aplica ao contexto, ao dia a dia, né?
Então, o modelo matemático ele pode ser entendido como um sistema de elementos, operações, relações e regras, e pode ser utilizado para descrever, explicar ou prever o comportamento de algum sistema que já é conhecido, né, ou que se pretende conhecer ainda melhor, né, de uma forma mais aprofundada, associado a uma situação que provém do mundo real. E ainda, o modelo matemático, ele vai prever meios para descrever, explicar e predizer o comportamento de um fenômeno ou de vários fenômenos, por meio de uma linguagem que pode incluir desde a escrita de símbolos até o uso de diagramas e gráficos. Então, às vezes a gente quer estudar gráfico com os nossos alunos, por que não contextualizar a partir de um modelo matemático? Pode ficar bem mais agradável para o aluno e fazer muito mais sentido para esse aluno ao realizar esse estudo, essa observação. Então, como eu disse para vocês, eu vou apresentar um exemplo, né, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre uma possibilidade, né, de um uso desse tipo de situação em sala de aula e trabalhar com modelos matemáticos para melhor contextualizar o ensino. Então, esse exemplo aqui, que foi trabalhado por uma pesquisa, né, de Tortola e Almeida, não é um exemplo que foi criado por mim, né, foi realizada uma pesquisa, um trabalho bastante interessante, que eu deixo, inclusive, a referência aqui para vocês, é um trabalho que se chama Modelos Matemáticos e Linguagem de Alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que eles exploraram esse exemplo, que pode ser bastante interessante para se trabalhar a modelagem matemática em sala de aula. Então, começa assim, ó, você sabia? Então, veja que já começa com uma questão para instigar o aluno, né? As unhas não param de crescer. A gente corta as unhas e alguns dias depois tem que cortar de novo. Por quê? Elas já estão grandes. Então, tem uma foto, né? Tem uma imagem de uma pessoa com unhas enormes. Isso também, as imagens também podem ser utilizadas para instigar a curiosidade dos nossos estudantes, né? Começa com uma pergunta, né? Para despertar o interesse, com uma situaçãozinha, né? Para que o aluno fique instigado a querer saber. Então, fala assim, ó, você sabe quanto as unhas crescem por dia? Elas crescem 0,1 milímetro por dia, a não ser que você seja daquelas pessoas que têm o hábito muito feio de roer as unhas. Agora, vamos fazer umas continhas para deixar a sua mãe de cabelo em pé. Se você deixasse crescer as unhas durante 5 anos, quanto elas mediriam? Se você multiplicar 0,1 milímetro por 30 dias, saberá quantos milímetros suas unhas crescem por mês. 3 milímetros. Quanto crescem suas unhas ao longo dos meses, caso você não as corte? De quanto em quanto tempo você deve cortar suas unhas para evitar problemas de saúde? Então, aí já tem uma situação, tem um dado, né, que ela cresce 0,1 milímetro por um tempo, né? Então, durante 30 dias ela vai crescer 0,1 milímetro no dia e durante 30 dias ela vai crescer 3 milímetros. E aí pergunta se você ficar aí alguns meses, né? Ou ao longo de alguns anos sem cortar as unhas, o que é que vai acontecer? Então, para estudar essa situação, o aluno vai precisar reconhecer esse problema, primeiramente, né? E ele vai para construir o modelo, ele vai ter que considerar as variáveis. No caso aí, nós já temos duas variáveis, que é o crescimento das unhas, em milímetro, e o tempo, que eu quero saber, né? Que eu vou passar sem cortar as unhas para verificar quanto que as unhas crescem. O aluno pode levantar algumas hipóteses, né? Para tentar simplificar aí a situação, né? Porque existem outras questões que podem aparecer. Ah, quebrou a unha, roeu a unha mais fraca, uma unha mais forte, enfim. Tem algumas outras questões, mas ele pode tentar simplificar num primeiro momento a situação. Então, ele pode ter uma hipótese, que eu chamei de hipótese 1. Crescimento das unhas é uniforme, ou seja, as unhas das mãos crescem por mês 3 milímetros e as unhas dos pés crescem por mês 1 milímetro. Por exemplo, esse 1 milímetro das unhas do pé não está dizendo aí no problema. Então, o aluno pode fazer uma pesquisa, pode fazer um levantamento. Então,
Os modelos matemáticos, que podem descrever aí o crescimento das unhas por um período de tempo, vai considerar que numa situação real, né, conforme passa o tempo, as unhas vão crescendo ininterruptamente, caso elas não sejam cortadas ou quebradas. E aí, o que vai acontecer, né? Para construir o modelo, o aluno primeiro vai interagir com essa situação, então é uma situação do mundo real, o crescimento da unha, né? Ele vai tentar matematizar essa situação, então ele reconhece o problema, ele tenta resolver, né, responder essa pergunta que é colocada, e para isso ele pode construir um modelo que possa explicar essa situação, que no caso é o crescimento da unha. E ao construir esse modelo, ele precisa analisar se é um modelo plausível à situação, né? Não pode colocar um tamanho aí de uma unha gigante, nem um tempo aí indeterminado, por exemplo. Então, ele vai analisar se esse modelo que ele construiu realmente, né, ele interpreta e ele responde essa situação. Que modelos que o aluno pode construir numa situação como essa? Então, como que nós podemos encaminhar o trabalho e verificar se realmente o aluno está no caminho de construção de modelo? Ele pode construir um modelo descritivo, que é aquele que ele vai descrever uma determinada situação. Os pesquisadores trazem até aí um exemplo que foi construído por um aluno, então ele está escrevendo, ó, quanto cresceu? É igual a 3 vezes o número de meses que passou. Então, quanto cresceu? É igual e o número de meses, né? E para as unhas do pé. Então, o aluno ele vai descrevendo a interpretação que ele tem, né? Ele vai fazendo abstrações e generalizações a partir dessas informações que ele tem. Ele ainda pode construir um modelo aritmético, que é aquele que ele vai utilizar números para tentar representar essa situação. Como que pode ser esse modelo aritmético? Ele pode ser um modelo aditivo, quando ele utiliza várias somas para tentar chegar a esse resultado, como também pode ser um modelo multiplicativo. Então, ele vai utilizar da multiplicação para chegar a esse resultado. E os pesquisadores também apresentaram 2 exemplos, né? Do modelo aditivo, quando o aluno vai somando, né? Então, 3 mais 3, 6, depois 3 mais 3 mais 3, 9, 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12. Então, ele vai somando o crescimento da unha aí com o passar dos meses, como ele pode também fazer a multiplicação. Então, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, que é o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês e assim por diante, né? Então, esse também pode ser um modelo matemático que vai explicar essa situação. Pode ser um modelo gráfico. Então, o aluno pode tentar construir uma figura, construir um diagrama, um desenho, um gráfico para representar essa situação. No caso, os modelos gráficos, eles podem ser geométricos, quando nós utilizamos gráficos, linhas e colunas, como podem ser pictóricos, né? Quando eu faço uma determinada figura que tenta representar um gráfico. E aí, os pesquisadores também apresentam exemplos que foram construídos pelos estudantes dos modelos gráficos e dos modelos pictóricos, né? Que os alunos tentam construir espécies de gráficos para representar o crescimento da unha. Também é um modelo explicativo da situação. Os estudantes podem ainda construir modelos tabulares, ou seja, eles constroem tabelas para representar a situação. Então, eles tabulam, né, o número de meses, no mês 1, no mês 2, no mês 3. Então, no primeiro mês, quanto cresceu? 3 milímetros. No segundo mês, 6 milímetros. No terceiro mês, 9 milímetros. E assim por diante, né? Então, existem vários tipos de modelos que os alunos podem construir para tentar explicar essa situação que é colocada. Observem que é um exemplo muito simples, né? É o exemplo que todos conseguem entender, que é o crescimento da unha. E a partir de um exemplo bastante simples, né? Você pode explorar construção de gráfico, construção de tabela, soma, multiplicação, que são conhecimentos matemáticos envolvidos aí com a resolução dessa questão que é colocada.
E você pode ainda trazer a interdisciplinaridade para a sua aula, que é o quê? Você trabalhar outros assuntos relacionados. Então, qual que é o problema de deixar a unha muito comprida? Se a unha está comprida, ela precisa ter boa higiene. Como se realiza a boa higiene dessas unhas? As meninas geralmente gostam de deixar a unha mais comprida para passar esmalte. E aí, o que é feito? Como que é feita essa higienização? Quais são os cuidados que precisam ser tomados com relação a isso? Então, outras questões podem ser apresentadas quando nós trabalhamos a modelagem como uma metodologia para ensinar matemática. E nós continuaremos a discutir esse assunto nas próximas aulas.